E aí, gente, é nem Science aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre uma notícia da Nature, recentemente, falando sobre Quantum Sensors, né? Então, tem a ver com um tema que a gente explorou bastante no canal por muito tempo, que foi computação quântica, né? E até nos nossos livros, alguns capítulos de certos livros a gente já falou sobre isso, né? E até sobre quantum blockchain e tal, que é a mistura aí se usa uma blockchain tradicional, só que numa arquitetura de hardware diferente, né? Para quem não lembra, né, o computador quântico ele usa um sistema de informação diferente, um sistema de processamento de informação diferente na parte de hardware, né? Então ele não usa o transistor comum que é usado para representar zeros e uns na computação do seu celular, do seu computador, né? Como você está jogando Minecraft, por exemplo. Ele usa o que a gente chama de arquitetura de von Neumann, né? E basicamente, o, o transistor ele também usa propriedades relacionadas à luz como base. Só que aqui, na computação quântica, né, é usado os próprios... A rotação dos elétrons, por exemplo, como base para definir zeros e uns, né? A rotação de elétron, ele pode ser ou para cima ou para baixo. Ele pode ser várias direções, tem vários tipos no modelo clássico de física. Então, na forma de rotação deles. Se eu, por exemplo, venho aqui e pegar o modelo padrão da física, escrevi errado, mas deixa. É standard model, na verdade, né? Então, a gente normalmente usa elétron, né? Mas fóton também pode. E aí tem uma rotação 1/2 do elétron, por exemplo. E o fóton também só vai ter rotações aí que você vai poder usar nessa questão para você usar eles para representar zeros e uns, né? Quem veio com essa ideia inicialmente foi o Stephen Wisner, né? Num paper chamado Conjugate Coding, que demorou para ser aceito muito tempo, mas que foi aceito lá pros anos 70, no começo dos anos 80, mas ele queria publicar nos anos 70, né? Mas enfim, hoje em dia a gente já sabe que é possível isso. E o que é o Quantum Sensor, né? Vou pôr aqui em português. Eu vou tentar não traduzir esse termo, porque infelizmente esses termos quando a gente traduz para nossa língua, ele perde um pouco o significado por causa que algumas pessoas estão usando esse termo de forma leviana, né? Então eu não vou dizer sensor quântico por essa razão. Quantum sensor, né? O que é um quantum sensor? É uma forma, é um tipo de tecnologia que busca usar propriedades da informação quântica, né? Forma de processamento, para ter mensuramentos mais precisos, né? Para várias áreas. Então, a gente vai ver quais, né? Então, aqui eles basicamente vão falar sobre o que é a importância do sensor quântico, né? Os sensores quânticos exploram as propriedades fundamentais dos átomos e da luz para fazer medições, né? Então, ele é uma ferramenta que tem a ver com computação quântica, né? Mas não tanto, que não é um computador no caso, né? É uma tecnologia especificamente focada nessa questão para mensuração de alguma coisa. Aí vai falar que pode ser usada para sondas para quantificar aceleração, campos magnéticos, rotação, gravidade, coisas do tipo, né? Se a gente for ver aqui um exemplo, né? Normalmente, pelo menos a única que eu conheço, eu tenho que conhecer mais sobre esse tema ainda, mas a forma que eu conheço de quantum sensor, né? É que eles pegam, por exemplo, um elétron, um fóton, e eles prendem dentro de uma estrutura de diamante, né? Tem aqui um chip que é de diamante, né? O, a estrutura dele, né? A configuração dele é feita com é, uma estrutura de diamante, né, na sua látice, que é esse todo aqui que você vai ver nessas bolinhas aqui. E os átomos ficam lá dentro. Para que eles ficam lá dentro? Para que não tenha tanta interferência do ambiente, que é um problema muito importante em computação quântica, que a interferência do ambiente atrapalha o sistema a fazer a medição correta, né? Então ele fica preso dentro desse sistema de diamante no chip, para que ele não tenha esse problema das questões externas, né? De repente, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, calor.
enfim, que podem atrapalhar essa mensuração, né? E nesse caso é uma imagem é, de um paper da PNAS, eu não sei se aqui estão aqui é de superfície, né? Aqui no caso ele está usando para funções de aplicações de catálise, conversão de energia, é, análise de, não é drogas, é medicamentos, né? Eletrônicos, enfim. E aí recomendando isso para contar um serviço para isso, mas esse não é o nosso objetivo, né? Então, deixa eu ver mais um aqui. Tem outra imagem aqui. E aí a gente vê a estrutura do chip, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um chip de um sensor quântico, né? Então, esses átomos ficam dentro dessa estrutura diamantada, né? Ao longo desse circuito, para não ter o mínimo de interferência possível. Para que eles servem, né? Então, eles vão falar aqui, né? Eles vão falar que podem ser usados para várias coisas. Por exemplo, sensores de gravidade quântica e detectores de quânticos de gás. Assim, a palavra quântica, gente, nesse contexto, é. Porque o objetivo é que é uma análise mais precisa. Mas, por exemplo, o termo gravidade quântica é um termo leviano, porque ele é um termo muito difícil de se. É, é muito difícil de você dizer isso daqui com tanta propriedade, né? A área médica, a unidade quântica. Mas enfim, aí ele pode ser usado para satélites, para questões relacionadas a GPS. Ele pode usar para detecção no nível de água submarina. Então, de submarinos também, na parte do ar, de aviões e coisas do tipo. Ele pode ser usado para detecção no próprio satélite também, para coletar essas coisas, né? Não só para os relógios atômicos de satélites, uma coisa. Os relógios atômicos de satélite podem ficar um pouquinho mais precisos assim, usando essa tecnologia. E também a questão de usar satélites para analisar o que está acontecendo na Terra, né? No caso, submarina, esse tipo de coisa. Também pode ser usado para medir sinais sísmicos e também você analisar se uma área tem petróleo ou não, somente já existia isso no passado, né? Mas de uma forma um pouquinho mais acurada, né? Mais precisa. Essa questão aqui. Sensores magnéticos quânticos podem gerar imagens e sinais cerebrais de pessoas. Gravímetros podem monitorar níveis de água subterrânea e erupções vulcânicas, né? Então poderia ser uma ferramenta útil que pode adicionar no tema de achar petróleo, achar resquícios arqueológicos de um lugar. Então pode ser útil nesse contexto, né? Lembrando que a gente tem que diferenciar aqui computação quântica e esse tipo de coisa. É, essa questão aqui dos sinais cerebrais, né? Qual que é essa questão aqui? Hoje em dia a gente usa MRI, que é ressonância magnética, né? Você pode usar para analisar o cérebro. Vendo isso mesmo, né? O cérebro emite ondas magnéticas, né? Eletromagnéticas. O cérebro está cheio de eletricidade, né? E ele emite ondas que são fracas, mas podem ser medidas por um sistema desse, né? E pode ser usado isso para uma forma talvez ainda mais eficiente, talvez no futuro, não sei, ou uma alternativa para outras formas de escaneamento do cérebro, como um PET scan. Se eu pegar aqui, por exemplo, PET scan brain. Aqui é um exemplo de um PET scan, né? Que é o. É assim, que é Bold. Bold MRI scan, enfim. Tem várias formas de fazer essas imagens, e no caso, tem como fazer isso também com o. De uma forma mais acurada, com sensores magnéticos quânticos. Então, pensa mais ou menos em ressonância magnética, mais ou menos isso, né? E eles vão falar sobre a questão da inovação nisso, né? Tá cada vez mais tendo pesquisa nesse tema, ajuste para novos desafios. Vai falar do laboratório na UK Quantum Technology sobre isso. Enfim, aqui, por exemplo, é um sensor quântico baseado em diamante, que pode medir campos magnéticos em escala atômica, né? Então a questão aqui é você usar o que Feynman, por exemplo, diz na tese dele,
qual é o nome? Simulating Physics with Computers, que eu deixei na descrição. Que é uma tese que ele demonstra, né, que seria muito mais fácil você estudar física de sua forma mais profunda usando, em vez de um computador clássico, que é super importante para física hoje em dia, programação, essas coisas, usar computadores que usam um hardware diferente. No caso, o computador quântico, né? Deixa eu pegar aqui a tese. Simulating Physics with Computers. A gente já mostrou no canal esse paper, que é essa tese aqui. E basicamente ele fala isso nessa tese. E realmente o futuro relacionado a esse tipo de coisa. Principalmente medições precisas relacionadas à química e a física em geral é isso. E aí tá falando sobre os avanços relacionados a isso. O caminho promissor para miniaturização e integração de sensores em chips fotônicos, né? Ou seja, integrar em chips existentes. Enfim, com processos de fabricação existentes para sistemas microeletrônicos. Enfim, pode ser aplicado para várias áreas. Então, isso aqui é uma propriedade que ela não vai substituir coisas, mas vai adicionar em várias áreas da indústria, né? Em geral, aqui ele vai falar um pouco sobre a questão relacionada à, à parte de biomedicina também, da questão relacionada a fazer experimentos de psicologia e de saúde mental relacionada a isso, né? Com o escaneamento usando essa tecnologia. Para concluir, é urgentemente necessária abordagem de longo prazo, liderada pela indústria para a inovação de sensores quânticos, né? Então, essa é a questão. Eles estão basicamente dizendo que há um mercado para isso, que esse mercado ele é relevante, que ele não é inútil, e que de repente a indústria petrolífera, por exemplo, pode se beneficiar disso. A indústria relacionada a fazer as questões de imagem cerebral também podem se beneficiar disso. Enfim, é uma questão importante, né? Tem algumas indústrias que são realmente grandes, que podem se aproveitar disso, outras menores, quanto satélites, do ponto de vista. é, tipo, obviamente, você, por exemplo, tem uma empresa de satélite muito diferente de você ter um hospital, né? Outro nível de dificuldade, eu creio, né? Mas enfim, a questão aqui é que existe um mercado para isso, não é computação quântica em si, mas tem a ver. É essa a questão. Tem a ver com esse tema, né? Então, uma forma mais precisa de medir coisas e esses chips, com esses tipos de sensores, podem ser integrados em outras tecnologias já existentes, né? Chips já existentes para deixar as coisas mais acuradas, né? Como satélites, sonares, é, os negócios que medem aí, quer saber onde está o petróleo ou do tipo. Enfim, já tem é, vídeos e conteúdo falando sobre esse tema no YouTube já presente na gringa, né? Então, cada vez mais esse tema vai ficar importante. E é importante a gente ficar sabendo o que tá acontecendo relacionado a isso. Então, é isso, até o próximo episódio.